Olá meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo por aqui. Hoje é 20 de outubro e eu estou nesse momento celebrando aqui o meu aniversário. Hoje é meu aniversário e obviamente que os dias do aniversário da gente, a gente se alegrar e ficar mais feliz para que a gente consiga ter um dia especial, diferente. Eu acho que a data do aniversário sempre foi uma data especial para mim. Eu espero que seja para você. Respeito se você tem uma opinião diferente. Mas vamos para esse vídeo para a gente conversar um pouquinho nessa segunda-feira aqui, feriado, dia dos comerciários, 20 de outubro de 2025, quando eu estou completando 48 anos, quase 50, praticamente meio século vivido e com muita alegria, celebrando mais um dia. Vamos conversar um pouquinho. Olá meu povo, eis-me aqui para mais um dia para a gente conversar em mais uma oportunidade aqui direto do meu perfil, direto do Armarinho do Fábio, onde a gente pode dialogar, conversar, dizer coisa, falar o que pensa, apresentar produto, tem linha Clea, Charmiane, barbante, elástico, bolsa, linha de costura e tudo mais. Eu estou aqui em mais essa data, nesse dia, é uma segunda-feira por aqui, se você está acostumado comigo, já deve ter me ouvido falar que a segunda-feira eu costumo dizer que é o melhor dia da semana, que é para a gente lembrar que a segunda-feira, que às vezes é um dia ressacado em virtude do final de semana, às vezes a pessoa está até mais cansada porque deve ter saído, feito alguma coisa diferente e às vezes a disposição já não é a mesma. Contudo, existe uma regra que a gente utiliza muito por aqui, que é a história do melhor vendedor do mundo, que diz pra gente que a gente precisa se preparar. Que o dia seguinte que a gente vai viver, no caso hoje, começa quando a gente vai deitar para dormir, descansar, para acordar o dia com mais coragem, mais vontade de fazer as coisas. Então a segunda-feira também entra nesse processo. Falei já diversas vezes aqui, o melhor dia da semana é a segunda-feira, porque é o dia da gente começar as coisas, começar uma nova história, se reconectar com aquilo, com a nossa jornada, pensar sobre a nossa vida, refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, porque tudo isso pode nos ajudar nesse processo de viver a nossa história. E coincidiu dessa segunda-feira cair no dia do meu aniversário. Eu estou completando 48 anos e estou passando aqui para agradecer as mensagens que eu recebi já no dia de hoje. Diversas pessoas que me acompanham mandaram mensagem para mim e as mensagens obviamente me deixam muito feliz e lisonjeado e agradecido por toda essa manifestação carinhosa que eu tenho com os meus seguidores, familiares e pessoas que me acompanham, e eu agradeço muito por tudo isso. Deixa eu contar uma historinha rápida. Eu nasci em 1977, na época que eu nasci não existia, pelo menos até onde eu sei, não existia o exame de ultrassom, então de ultrassom do gestante não teria como você saber o sexo do bebê antes dele nascer. E conta meu pai que quando eu nasci acendeu uma luzinha azul lá onde ele estava na sala de espera da maternidade, e assim ele ficou sabendo que ia ser pai de um menino. Não sei como eram os partos antigamente. Certamente meu pai ficou feliz, meus familiares ficaram felizes, e isso diz pra gente que geralmente quando a gente nasce, pessoas ficam felizes e esperançosas quando da nossa chegada. E que maravilha que seja assim, porque a gente acaba sendo acolhido em ambientes de amor. Eu sei que existe história de pessoas que não tiveram essa oportunidade, que foram rejeitadas por algum motivo, mas nem isso é motivo para que a gente, por exemplo, se entristeça de ter vindo ao mundo. Quando a gente começa a criar narrativas que são negativas sobre a nossa história, dizendo que de repente a gente é sem sorte, que a vida não é boa pra gente, que isso, que aquilo, a gente começa a se convencer de alguma maneira de que nós não somos merecedores das coisas boas que a vida oferece. E a gente precisa pensar e ter muito cuidado sobre isso, porque tem muito a ver com aquilo que você cria para você, a história que você conta para você, indiscutivelmente ela tem poder de convencimento, tanto para o bem quanto para o mal, quanto positivamente quanto negativamente. Eu costumo dizer que para cima é mais difícil do que para baixo, porque para baixo é mais fácil. Para cima dá um pouquinho mais de trabalho. Então o lado positivo da história, ele pede de nós uma interpretação otimista da vida, com um nível de coragem, de boa vontade, da gente querer conduzir o processo da nossa existência de uma melhor forma, para que a gente se alimente de coisa boa e não se iluda, né? Aquilo que você diz para você quando o dia começa, quando chega seu aniversário, quando começa o ano, quando começa a semana, quando chega uma segunda-feira, tudo isso conta em relação à sua atitude, à sua coragem, daquilo que você vai vivenciar. A vontade de você dizer as coisas para você, aquele recado que deixa muito claro, o ponto de partida que você precisa escolher o tempo todo, a tomada de decisão que precisa ser feita, a mudança de rota, se for necessária, a reinvenção da vida. Eu que nasci em 1977, não tinha celular, não tinha nada, não tinha computador,
E fui nesse processo todo, né, vendo as transfronteiras. A gente nasceu, já tinha tudo isso que a gente tem hoje, tem celular, internet, tudo. Eu nasci e não tinha nada disso. A gente vai se reinventando e aprendendo para se adaptar a uma nova realidade, a um mundo, às vezes até por alguns aspectos, mais desafiador do que quando na época que eu nasci. Por outro lado, com algumas coisas mais fáceis. Aquilo que traz facilidade para o mundo, como inteligência artificial, não significa necessariamente que terá facilidade para nosso entendimento sobre a vida. Olha como essa coisa tem uma questão de complexidade, da gente entender a vida, da gente olhar a vida, da gente se inspirar com a vida mesmo, quando os cenários não nos parecem favoráveis de venda, de faturamento, de finanças, de saúde, de relacionamento de pessoas e da relação, talvez a mais desafiadora de todas, de você com você mesmo, de como você se insere nesse processo, de como você se alimenta de palavras, de coisas, de ideias que porventura possam lhe engrandecer, lhe empoderar e fazer que você tenha uma mentalidade mais forte, mais preparada, inclusive, para enfrentar desafios que porventura possam aparecer diante da sua história, do seu cenário. Nesse dia de hoje, onde eu estou aqui celebrando a minha vida, aliás, a gente deve celebrar a vida todos os dias, mas em virtude do aniversário tem uma data um pouco mais especial. E como é que a gente pode lidar com isso? Eu conheço pessoas que talvez nem gostem dos seus dias de aniversário, está tudo bem, contanto que seja só por hoje, porque o dia de amanhã já é uma nova história, amanhã vai ser 21, e aí a gente começa uma nova jornada até chegar aos 49, acreditando nas possibilidades que a vida oferece, ativando o método por aqui que eu sempre falo, né, do melhor vendedor do mundo. Onde é que está esse melhor vendedor, como é que a gente se insere nesse processo, como a gente se avalia diante dessa história para que a gente se torne de fato aquilo que a gente precisa ser, o grande personagem da sua história, que se insere nesse processo, que sobe no palco da vida e diz: aqui eu vou contar uma história, e essa história precisa ganhar força ao longo desse processo da minha vida, da minha trajetória, fazendo com que eu me veja em toda essa situação e vá buscar aquilo que a vida pode me oferecer, estabelecendo conexões com as pessoas, falando com pessoas. De dia, para mim, especial, onde eu tenho a graça de ter mais uma oportunidade de estar contando essa história aqui. O armário do Fábio tem muita influência disso tudo, desse momento que a gente está vivendo, do Fábio como produtor de conteúdo, do Fábio como vendedor, do Fábio como condutor dessa história, né? Afinal de contas, todos nós somos promotores. Você é o grande promotor da sua história, das suas ideias, e como vendedores que somos, a gente precisamos ser o guardião das nossas melhores ideias, porque a gente precisa comprar as melhores ideias que vão precisar sempre de nós, da nossa melhor maneira de ser, mais concentrada, mais compenetrada, mais aguerrida, que sabe escolher, que percebe a hora de mudar, que percebe a hora de dizer para si mesmo aquilo que precisa ser dito. Quando a gente está, por exemplo, procrastinando, quando a gente está exagerando, quando a gente está desperdiçando tempo, a gente precisa ter a coragem de chamar assim e dizer: ó, para, dá o freio, é hora de você mudar, é hora de você melhorar essa conexão com você, é hora de você buscar esse ponto de partida que você precisa buscar para a sua história. Então a gente tem esse poder de dizer para si, a gente tem essa habilidade de criar para si essa história desse personagem, munir de melhores informações. Como é que você está buscando informação para a sua história? O que livro você está lendo? Que vídeo você está assistindo? Como é que você está diante da rede social? Não seria a hora de a gente fazer uma mudança de trajetória para a sua vida? Uma mudança de hábito, de costume, de alimentação, de atividade física, observando o nosso corpo, a nossa imagem, tudo isso pode ser trabalhado em nós para que a gente tire melhores conclusões da nossa vida. E uma segunda-feira como o dia de hoje é sempre o dia da gente tentar começar essa história desse jeito, da melhor forma, a busca pelo melhor personagem que está em nós. Dei uma pausa para atender um cliente e agora estamos de volta aqui nessa conversa para a gente dar o depoimento final sobre esse momento e o dia de hoje. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas felicitações, obrigado pelas pessoas que vêm aqui na loja, pelas pessoas que decidem comprar de nós.
você estar aqui comigo de todas as maneiras, e eu sigo essa missão de entregar um conteúdo, de dizer aquilo que precisa ser dito, da gente viver essa missão, da gente não cruzar os braços diante das adversidades, para a gente não baixar a guarda, diante daquilo que de repente não esteja nos favorecendo, para que a gente se alegre, se inspire, se encoraje, se fortaleça, cresça mentalmente, se desenvolva fisicamente e busque aquilo que a gente pode buscar de melhor para a nossa história. Isso é um lema de vida que a gente precisa bater muito nessa tecla, para a gente não deixar cair a peteca e buscar o melhor para a nossa trajetória. É isso, meu povo. É isso e muito mais. Se você não está aqui ainda não, segue o perfil do Armário do Fábio. Vou finalizar esse vídeo com a linha Anne. Essa aqui na tonalidade Bordeaux, ou vinho se preferir. É linda, linda, sempre linda. Anne, sempre Anne, cheia de história. Aqui direto do Armário do Fábio, obrigadíssimo pela sua presença. Eu fico muito feliz e honrado por você estar aqui comigo. Se você está passando aqui nesse momento, deixe sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você conhece. Certamente vai ter alguém que vai gostar do conteúdo que está sendo publicado por aqui. Um abraço para você, um feliz dia para você, dia 20 de outubro de 1977. Essa data eu sempre tive grandes alegrias, eu sempre acordei muito feliz, mesmo naqueles momentos em que eu acordei que não estava nas condições as quais eu gostaria. Mesmo assim, o Fábio estava feliz, e eu tenho trabalhado em cima dessa premissa, porque um dia eu disse para mim, eu não nasci para ser triste, eu nasci para ser feliz. E nos dias do meu aniversário eu sempre tenho pautado a minha vida dessa maneira. Eu acho que existem coisas que nos desagradam, tem situações desafiadoras, sempre vai ter. Temos pais idosos, o pai está nesse momento meio adoentado, acho que isso, mesmo assim, diante desses cenários, pai um pouco adoentado, minha mãe já com a idade um pouco avançada, no começo de Alzheimer, a gente poderia elencar aqui algumas situações que talvez não nos trouxesse alegria. Mas a alegria é uma possibilidade, é uma luta. O alegrar-se é uma atitude muito nobre e corajosa, da gente buscar viver a vida pelo lado positivo das coisas. Sempre vai ter uma interpretação, uma possibilidade de interpretação, e a gente precisa buscar isso. E eu acredito muito nisso. E acredito no poder das histórias e da possibilidade que a gente cria para nós mesmos. Todos os dias. Dia do aniversário é dia de celebrar. Nos outros dias é dia da gente viver uma grande história. Tá bom? Beijo, meu povo maravilhoso. Que coisa linda, sensacional, maravilhosa. Sua presença aqui muito me honra e me alegra. Opa! Direto do Armário do Fábio. Obrigado pela sua presença aqui. Muito me honra. Fui, meu povo.